Salve, pessoal. Vamos começar. Boa tarde a todos. Vamos começar a fazer silêncio. Vamos lá. Silêncio para a gente começar aqui, por favor. Bom, pessoal, primeiro uma honra incrível estar aqui. E hoje de manhã, antes de vir para cá, eu estava pensando muito sobre esse momento e poder estar vivendo esse momento aqui com vocês. E eu escrevi uma coisinha rápida que saiu do meu coração, de verdade. E eu vou ler, porque vai ser mais fácil. E eu queria passar essa mensagem para vocês antes da gente começar. Então, primeiro, salve pessoal, sejam muito bem-vindos ao Quebrando Muros com João Amoedo, candidato à presidência do Brasil. O grito desse momento é que chegou o momento do governo acordar e ouvir a voz das periferias, de trabalhar sim em cima das carências, mas acima de tudo, conhecer as suas imensas riquezas, conhecer as pessoas incríveis que se criam nas condições mais difíceis, que batalham dia a dia pela sua sobrevivência, sem descanso, porque simplesmente não dá para parar. A maioria dos moradores que eu já conheci aqui da região tem um baita de um orgulho de fazer parte daqui, dessa luta, dessa resistência. E haja resistência. E não querem sair daqui. Querem sim transformar e fazer sua comunidade cada vez mais próspera, melhor. Porque as suas raízes estão aqui. E mesmo que vocês saiam daqui, as suas raízes e a comunidade vai ficar dentro de vocês. Então, bora quebrar esses muros? Bora! Ter a oportunidade de respirar, continuar trabalhando duro, mas sabendo que vocês, assim como as pessoas do centro, têm o respeito e o cuidado daqueles que governam o nosso país. Somos um só povo brasileiro. Bom, e para começar essa tarde incrível, inesquecível, queria convidar um dos maiores líderes que a gente tem, uma pessoa genial, que já trouxe imensas alegrias para todos nós, todos brasileiros, e que a gente já sofreu muito junto com ele. Queria convidar aqui o Bernardinho para falar com vocês. Muito obrigado. Parabéns. Obrigado. Bom, boa tarde, pessoal. Eu queria dizer, só emendando um pouco nas palavras, né, que iniciaram aqui o nosso encontro. Nós estamos aqui há um pouco mais de uma hora aqui no Capão. Nós estamos ali nos lanches da Kel aqui na frente. Eu estou quase sócio já do empreendimento dela aqui. Incrível, né? Nos recebeu ali maravilhosamente bem. Ficamos ali uma hora e pouco recebendo as pessoas, vendo as pessoas e sentindo exatamente isso que foi dito, o orgulho das pessoas em pertencerem a esse lugar. E que hora agradável que nós passamos aqui. Me leva aquele sentimento que está permanentemente em mim, né? Nós não queremos mudar para um outro lugar, nós não queremos, né, mudar para um outro, a gente tem falado de país e tal, mas nós não queremos mudar para outro lugar, a gente quer ficar aqui no Capão. A gente quer fazer o Capão um Capão diferente. Um Capão, né, mais integrado a tudo aquilo que existe de possibilidades para os nossos jovens, para as pessoas fazerem, empreenderem, tirar esse peso de cima daqueles que realmente estão fazendo, lutando a cada dia. Nós temos rodado o Brasil, tido essa oportunidade, essa honra de rodar o Brasil, conhecendo candidatos do Novo, fantásticos, rodando com o João, né, com o Christian, com tantos nossos candidatos aí Brasil afora, e ouvindo as pessoas, cada vez mais conhecendo o Novo, se interessando por algo realmente diferente.
Né? O que me preocupa hoje, um pouco de uma mensagem para os nossos jovens, não apenas para os jovens, ouvi hoje de uma das nossas grandes voluntárias, Ângela, falando muitas vezes as mulheres, nessa luta do dia a dia de alimentarem seus filhos, educarem seus filhos, e que não tem mais esperança na política. Não vou votar em ninguém. No esporte a gente aprende uma coisa que é, a gente perde, a gente ganha no esporte. Quem pratica esportes aqui nunca perdeu. Está mentindo. Já perdeu. Se dizer que não mentiu, tá bem. Então o fato é, a gente aprende na derrota, né? Mas porque perder não é fracassar, desistir é. Por mais que seja dura a luta de vocês, nós precisamos lutar para que a gente possa realmente colocar pessoas lá que mudarão a nossa vida de alguma forma, terão uma perspectiva diferente, nos sentiremos representados, que é o que não está acontecendo hoje. Nós nos sentimos sozinhos na nossa luta para educar nossos filhos, para mantê-los longe dos caminhos errados. Né? Então nós vimos recentemente aí o pessoal querendo tirar dinheiro do esporte, mas, puxa vida, para estar na segurança apenas, se nós não demos esporte para os nossos jovens, arte, empreendedorismo, de me darem criar e fazer, o que nós vamos dar para eles? Eu digo a vocês, eu só me engajei e fiz questão de estar, primeiro, pela disposição de todos esses que aqui estão, candidatos, o João, a todas essas pessoas bem-sucedidas nas suas vidas privadas, resolveram sair dessa zona de conforto e virem para a vida pública. Vão ser criticados, muitas vezes atacados, etc. Mas vêm por uma missão de fazer desse país um país diferente, do nosso estado um estado diferente, e que esse estado possa fazer do Capão, de regiões como Capão, regiões diferentes, onde a gente tenha orgulho de viver como existe hoje, mas melhores condições. Eu digo a vocês o seguinte, é com muito orgulho. As pessoas falam, esse cara é louco, ele entrou na política. Falam deles. Deveria ser uma honra. Imagina, meu filho agora é um senador da República, olha que espetáculo. É um governador, é um senador pelo estado de São Paulo, é um governador do estado de São Paulo. Não, nós estamos falando assim, é loucura e tal. Então nós vamos mudarmos isso. Os políticos são pessoas normais, como cada um de nós. Não existem pessoas especiais. Eventualmente fazemos algo especial. Cara, o cara ganhou uma medalha de ouro na Olimpíada, que foi legal. Ok, foi um belo feito. Poxa vida, eu passei por uma faculdade bacana, tal, vindo da escola pública, passei no... Belo feito, o que não torna nenhum de nós especial. Nós somos como cada um de vocês. Sentamos ali hoje para lanchar, só tinha pastel, não posso comer pastel, mas falou, não vai comer fritura, Bernardinho, então. Ela me fez um queijo quente, não queria cobrar, eu falei, não senhora, nós estamos aqui, é o seguinte, nós estamos juntos nisso aqui, vamos pagar. Que honra, não tem honra nenhuma, é um prazer estar aqui nesse ambiente de vocês, é um prazer estar aqui no local de vocês, ser bem recebido dessa maneira, e certamente a gente vai fazer é que o Capão seja cada vez melhor em toda essa área aqui. Um prazer atender esse convite também, a Janaína me chamou um tempo atrás para estar aqui com vocês, poder falar um pouco com os jovens e dizer exatamente isso. Nós temos que continuar acreditando. Nós não queremos mudar daqui, nós não queremos mudar de São Paulo nem do país. Nós queremos viver num outro país, no outro estado de São Paulo e no outro Capão, que tenha mais oportunidades para cada um de nós, para cada um de vocês. E para isso, nós precisamos de gente lá que nos represente efetivamente. Quando nós dissermos algo, eles vão nos ouvir e vão lutar pela gente. Não vão pensar apenas nos interesses deles, mas vão pensar nos interesses de todos nós, de todos aqueles que depositaram a confiança votando neles para que eles nos representem lá. E nós vamos cobrar isso. Nós não usamos verba pública, ou seja, nenhum dinheiro que sai dos impostos é usado por esse partido. Cada um de vocês, nós temos vários apoiadores, 25 mil apoiadores pelo Brasil que doam 29 reais por mês. Se nós não fizermos a coisa certa, se o nosso eleito não fizer a coisa certa, as pessoas vão parar de doar e esse partido desaparece. Então nós dependemos de um bom trabalho, caso contrário vocês não mais nos apoiarão. E o que eu posso garantir é o seguinte, como treinador, já me viram na beira da quadra, sou um pouquinho tenso às vezes, como treinador, o que eu prometo a vocês é o seguinte, quem lá estiver na quadra nos representando, eu vou cobrar, que eu só sei fazer isso. Né? E eu serei duro com eles. Mas olha, é um prazer estar aqui com vocês, essa oportunidade, essa honra de estar aqui com vocês, ver o trabalho que vocês desenvolvem. Já fui convidado, voltarei a outra oportunidade, muito bacana poder ver jovens não, às vezes não de idade, mas de espírito, querendo de alguma forma participar desse momento de renovação, de transformação que o Novo representa, que as pessoas que estão aqui estão apoiando essa bandeira. Obrigado pela oportunidade e até breve. Valeu! Obrigado. Pessoal, a real é que assim, independente de partido, a gente precisa e a gente vai, se Deus quiser, resgatar o orgulho de ser brasileiro. A gente tem que se orgulhar do nosso país, a gente tem que se apropriar do nosso país, e a gente tem que ser mais patriota. Só quem não me conhece, eu sou o Lilo Chachamovitz, do Quebrando Muros, faço algumas atuações aqui na periferia,
não sou daqui, não nasci daqui e tenho a honra de ser aceito e vim ajudar a troca entre o centro e a periferia. E, para a gente continuar, eu tenho uma pergunta para vocês. Quem aqui sabe exatamente qual que é a função de um deputado estadual, de um deputado federal, de um senador, de um governador e de um vice-presidente? Levanta a mão. Vou olhar para frente. A real é assim, não é vergonha. Não é vergonha não saber. Eu também não sei qual que é a função exata dessas funções. E a maioria dos brasileiros também não sabem. E, pensando nisso e aproveitando essa oportunidade incrível que a gente tem de ter candidatos aqui, eu queria primeiro convidar o candidato a vice-presidente Christian e perguntar para ele, Christian, qual que é a função de um vice-presidente e o que a gente tem, que a gente pode cobrar de um vice-presidente em 1 minuto? Obrigado, Lilo. Em 1 minuto? Em 1 minuto. Olha, então em 10 segundos, só mandar um beijo para a Janaína, porque eu pegando a deixa do Bernardinho aqui, ela já convidou muita gente e a mim há muito tempo para vir aqui, mas chegamos finalmente, Janaína. Tarde, mas chegamos. Prazer estar aqui no Capão. O que faz um vice-presidente? Olha, na Constituição brasileira diz que um vice-presidente é o sujeito que substitui o presidente quando ele está doente, quando ele está ausente, quando ele está por motivo de doença, motivo de viagem e também que se ele cometeu algum crime. O sujeito fez alguma bobagem, vai ser julgado pelas instituições, como foi a presidente Dilma, como foi o presidente Collor, e aí ele assume a posição. Não é a minha intenção, longe disso. Da história da República foram 8 vice-presidentes que assumiram a presidência no Brasil. É um índice bem alto. Mas aqui no Partido Novo é diferente. A gente não é nem melhor nem pior do que ninguém. Como disse alguém aqui, acho que foi o Bernardinho mesmo, a gente é especial, mas não é arrogante. O Partido Novo também é diferente. A gente tem um vice-presidente que não vai gastar tempo sendo vice-presidente. O João sendo presidente, ele vai atuar na execução do governo, porque a Constituição também permite que isso aconteça. Você pode sair da vice-presidência e ajudar o governo a realizar o que tem que realizar e não ficar ali conspirando contra o presidente. Então essa é a nossa função, ajudar o João a fazer um bom governo. É isso. Boa, professor! Obrigado. Pessoal, seguindo aqui, porque a agenda é curta, queria convidar o candidato a governador, Rogério Schecker, por favor, e fazer a mesma pergunta para você. Qual que é a função de um governador, como isso difere de um prefeito? Boa tarde. Muito obrigado por nos receber aqui. É uma honra estar aqui. Vamos lá. Nível federal, presidente. Nível estadual, governador. Nível municipal, prefeito. O que cada um faz nesses 3, principalmente a diferença de prefeito? A educação básica, que é a parte da primeira idade, de creche até 6 anos de idade, é da prefeitura. Depois o ensino fundamental também deveria ser da prefeitura, e aí o ensino médio e o superior é do Estado. Isso é o que deveria ser. Aqui no Estado de São Paulo mistura, e aí o Estado também cuida do ensino fundamental e deveria estar trabalhando junto com as prefeituras para se cuidar dessa primeira infância, porque se as coisas vão erradas na primeira infância, as coisas não vão bem depois. A parte da saúde é de responsabilidade também do Estado, tem que trabalhar junto com as prefeituras, e tem uma coisa que é mais da função do Estado do que prefeito e do que presidente. É a coisa que mais é da função do Estado e do governador, que é segurança. É ele que controla a polícia do Estado inteiro. Eu sei que isso tem tudo a ver com vocês, isso tem tudo a ver com a nossa vida. Por isso que eu estou aqui nessa batalha para ser governador do Estado de São Paulo e fazer a coisa finalmente direito. É fazer o óbvio, direito, usar o dinheiro para quem precisa e não para os políticos. Obrigado, é uma honra estar aqui, viu? Obrigado, Rogério.
Pessoal, só quem está em pé aí, se puder sentar aqui, ficar mais confortável, encher aqui mais para frente, melhor, tá? E agora, queria convidar também o candidato a senador, que é o Diogo da Luz, para responder a mesma pergunta sobre o que é essa vaga de senador, quais são as responsabilidades e o que a gente pode esperar disso. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade, obrigado a vocês estarem aqui. Primeira coisa que o senador deveria saber é que ele é um servidor público e não uma autoridade. Ele é um servidor eleito pelas pessoas que deve satisfação às pessoas que o elegeram. É muito importante o senador porque é o cargo mais longo, são 8 anos que fica um senador. Ninguém é eleito por um prazo tão grande, só por isso já é o dobro de um deputado. Um senador que escolhe os ministros do Supremo, que a gente sabe que tem dado muita dor de cabeça para a gente. Escolhe também os diretores das agências reguladoras, que também tem dado muita dor de cabeça para a gente. E precisaria fazer isso com muito mais seriedade, assim não teríamos alguns dos ministros que estão lá nos incomodando. E o senador faz as leis também, como faz um deputado. Lembrando que ele fica 8 anos. E o que eu acho que o senador tem que fazer de leis e regras é reduzir drasticamente o poder de Brasília, a interferência de Brasília na vida da gente, deixar mais poder de decisão no Capão, em São Paulo, no Brasil e não em Brasília. Deixar mais dinheiro no Capão, porque vocês aqui recolhem muito imposto e o dinheiro vai embora. Deixar mais decisão, mais dinheiro no Capão, em São Paulo, no Brasil e menos em Brasília. Muito obrigado. Obrigado, José. Bom, pessoal, bora começar o debate, as perguntas para o João Amoedo, o candidato à presidência. Estão prontos? Vamos lá? Bom, então, por favor, fiquem à vontade. Todo mundo que quiser fazer uma pergunta, levanta a mão. Eu vou levar o microfone. Pode fazer a pergunta para o candidato João Amoedo e ele vai responder. Quem começa? Só se puder liberar. Olá, presidente. O que fazer com esses prédios na Avenida Paulista do governo federal? Um local onde o custo é altíssimo e tem vários prédios que poderiam esses prédios estar em outro local ou na Avenida Paulista? Primeiro, queria agradecer a presença de todos vocês, dizer que é um prazer estar aqui, agradecer a Janaína que organizou. E eu queria gastar um minuto antes só para dizer o seguinte: a gente está aí próximo de uma eleição que vai ser muito importante para o Brasil, né? A gente vem em anos de crise, muita coisa acontecendo, e a grande maioria de nós que estamos aqui, eu inclusive, a gente nunca imaginou ser político, né? Então, essa oportunidade de conversar com vocês é muito boa, porque o que a gente queria lá atrás, em 2008, 2009, praticamente 10 anos, foi fazer alguma coisa para melhorar a vida das pessoas, né? Todo mundo trabalhava, tinha o seu dia a dia, ninguém tinha sido envolvido na política, e a gente falou o seguinte: a gente queria fazer alguma coisa, será que uma ONG, será que ia ajudar uma instituição de caridade? E lá naquele momento a gente falou o seguinte: a melhor forma de ajudar as pessoas é ir para a política, participar do mundo político, porque tem tanta coisa que precisa ser feita pelo Estado, desde da escola que não funciona, a educação que é muito ruim, a saúde que a gente não consegue ser atendido, e a gente tem que ir lá para dentro, né? E aí decidimos que a gente tinha que montar um partido para realmente trazer gente nova. Então, mais do que discutir política, que eu acho que a gente, apesar de estar próximo, é importante, mas é muito dizer qual era a nossa filosofia, né? Realmente vir para dentro do Estado e fazer com que as coisas funcionassem, e acho que o Diogo falou uma coisa muito importante: a gente não se sente uma autoridade, muito longe disso, né? A gente não usa dinheiro público, faz restrição, vai cortar mordomia, vai cortar privilégio, como a Janaína fez aqui no mandato, cortou uma quantidade enorme de assessores, conseguiu economizar dinheiro, colocou esse dinheiro na educação, e é isso que a gente quer fazer indo para a área pública. Daí esse exemplo. Não vai ser um processo fácil, não vai ser um processo simples, mas é importante a gente começar. E o que a gente quer justamente com vocês é conhecer mais os problemas, né? Ninguém melhor do que vocês que estão sofrendo, que têm uma realidade difícil, para a gente poder fazer coisas que funcionam, né? Quando a gente começou, como eu disse, era justamente para melhorar a vida das pessoas, para dar mais oportunidade, para que a gente possa ter um país diferente. Todo mundo quer morar aqui, o Brasil é um país muito rico, cheio de recursos naturais, mas está tudo muito difícil, né? Desde a segurança até os empregos, tudo isso por conta muito da política, que tem nos atrapalhado bastante. Indo para a pergunta da Paulista, deixa eu ver se eu entendi direito. Na Paulista tem vários prédios, né?
Públicos. O que tem é o seguinte, a gestão pública é muito ruim. Ela é feita e começa esse erro já na campanha política, porque quando os partidos vão se estruturar, às vezes para ter mais tempo de televisão, para ter mais dinheiro público, eles fazem um monte de alianças. E aí no dia seguinte, quando você é eleito, você não coloca alguém que seja bom, alguém que seja competente para fazer a gestão da saúde, para fazer a gestão da segurança ou da educação. Você acaba colocando alguém que está indicado por um partido. E isso acontece na área pública como um todo. E o pior, além de ter as indicações, ela acaba tendo que ser muito grande para conseguir encaixar a maior quantidade de pessoas. E é isso que a gente quer mudar, né? Então, os prédios, quer dizer, a gente vê, por exemplo, muitas coisas com ineficiência, uma quantidade enorme de ministérios, uma quantidade enorme de gasto. Eu sempre gosto de comentar, o Congresso brasileiro custa 29 milhões de reais por dia. É quanto custa para a gente pagar aos deputados e senadores a quantidade enorme de benefícios que eles têm. E os prédios públicos, a mesma coisa. Muitas vezes o governo está gastando dinheiro para aluguel e tem prédios públicos vazios, então tudo isso precisa ser otimizado. Mas, de novo, é colocar gente competente para melhorar a gestão, não tem outro caminho, né? E isso começa no voto, de selecionar pessoas que não estão lá para fazer promessas, e a promessa sempre que a gente tem dito é o seguinte, a nossa promessa é trabalhar. Não dá para fazer nenhuma outra promessa, é trabalhar sem deixar de atender a vocês, que são exatamente as pessoas que pagam a conta, né? Todos nós aqui pagamos a conta através dos impostos. Então, quem está disposto a ir para a área pública tem que saber que isso não é um privilégio, não é um benefício, não. É um trabalho que vai dar um retorno para a população e a pessoa vai ter como contrapartida, vamos dizer, o orgulho de ter contribuído para a nação melhorar. É esse o espírito de quem está saindo candidato pelo Novo, né? Temos uma pergunta incrível aqui relacionada ao Grajaú. Olá, eu sou a Gessiane, sou do Grajaú. Eu queria saber o que você tem de projeto para o extremo sul. Gessiane, eu acho que seria melhor o Chequer, né? Porque é uma coisa muito local aqui. Então, se a Janaína quer então, Janaína. O objetivo desse encontro de hoje é exatamente quebrar os muros e construir as pontes. O que hoje acontece? O dinheiro não chega no Grajaú, o dinheiro não chega no Capão. Verdade. Né? Quando eu nasci aqui no Capão, o Capão era o terceiro bairro mais violento do mundo. O primeiro era a cidade de Tiradentes, o segundo era o Jardim Ângela e o terceiro era o Capão Redondo. Os três na cidade de São Paulo. E hoje eu estou aqui no Capão, um dos símbolos da paz. Só os ganhadores de prêmio Nobel ganharam essa encharpe que representa a paz. E hoje o que a gente quer trazer para a política são símbolos que façam essa ponte do Brasil da exclusão para o Brasil da liberdade. Sim. E isso a gente acredita fazendo com que o dinheiro vá no lugar certo. O que o João vai fazer para o dinheiro chegar no Grajaú? A gente está a 4 quilômetros do Palácio dos Bandeirantes. Será que a gente acabou de chegar da casa da Dona Maria, que paga esgoto e não tem esgoto? E quanto custa o Palácio do Bandeirantes e quanto custaria para garantir o esgoto na casa da Dona Maria? É esse recurso que vamos acabar com os palácios, com os privilégios e com a mordomia. A gente vai fazer com que o cidadão tenha vez, tenha voz, inclusive o Grajaú, inclusive o Capão Redondo. Eu acho isso que a Janaína falou é muito importante. Tem muito dinheiro na área pública. O que falta é colocar esse dinheiro naquilo que precisa. Semana passada eu estava no GRAAC, eu não sei se vocês conhecem, eles fazem atendimento de crianças com câncer, crianças e adolescentes.
e ele estava me dizendo que eles conseguem atender com as 3.500 crianças. E sempre tem dificuldade do dinheiro, do orçamento. Eu contei para eles essa história de quanto custa o Congresso. E ele me disse o seguinte: João, com uma semana do que custa o Congresso, a gente conseguiria atender durante um ano o dobro das crianças que a gente atende. Quer dizer, não faz sentido a gente gastar uma semana de dinheiro de congressista, com a quantidade enorme de assessores, e deixar de atender quase 4.000 crianças que estão aí adolescentes com câncer, né? Então é isso, é o dinheiro que é muito mais mal colocado. E uma das coisas que a gente sempre fala, que é uma ideia nossa, é deixar o dinheiro mais próximo de quem usa, ou seja, mais próximo do bolso no Estado, mais próximo no município, mais próximo do bairro e mais próximo do cidadão. Ninguém melhor do que o cidadão sabe o que fazer com o dinheiro dele. Agora a gente paga 50% de imposto na conta de luz. Metade da conta de luz é imposto que a gente está pagando. E assim vai, e isso faz com que o Brasil não funcione direito. É isso que a gente precisa mudar, né? João, tudo bem? Acho que seria legal falar um pouco a respeito da política de segurança pública e também alguns candidatos defendem tolerância zero com segurança pública, um discurso que pode até beirar a incitação de violência e tudo mais. Queria entender um pouco a política do Novo, e eu acho que, dado que tem um âmbito federal e o estadual aqui, seria legal colocar a respeito disso. Como você chama? Eduardo. Vamos lá, eu tinha falado antes aqui que a responsabilidade do governador, segurança. O que a gente tem que fazer para melhorar a segurança no estado de São Paulo? Dá para falar a tarde inteira aqui, eu vou tentar falar de forma super rápida. Em primeiro lugar, tem que valorizar a investigação. Tem duas polícias, uma é a Polícia Civil, que tem até essa delegacia aqui do lado, e tem a Polícia Militar que combate. Uma investiga, a outra combate. A Polícia Militar está na rua, combatendo, indo atrás. A Polícia Civil vai investigar o que está acontecendo e cabe a ela prevenir. Enquanto a gente não tiver inteligência para descobrir quem está planejando o roubo, de onde estão vindo os roubos, onde estão os criminosos, a gente não consegue só combater depois, porque senão o policial militar fica só enxugando gelo depois. Essa é uma das coisas. A segunda coisa é, a gente precisa valorizar mais esses policiais aqui no estado de São Paulo, porque eles têm o 24º salário do país. É um cara que está lá, correndo risco de vida, tendo mais índice de suicídio, mais separação conjugal, e está com um péssimo salário comparado com o resto do país. Em terceiro lugar, a gente tem que integrar o governo com a prefeitura, porque, olha só, os lugares onde a rua está mais largada, a rua está mais esburacada, não tem coleta de lixo direito, não tem luz, não é geralmente o lugar que tem mais criminalidade? E essa responsabilidade de cuidar da rua, do lixo, etc., é da prefeitura. Então eu, como governador, eu vou chegar e falar, então dane-se, o prefeito que cuide daquilo lá, não posso, porque aquele lugar vai ficar com pouca segurança e a segurança é minha responsabilidade. Então a gente tem que coordenar com os prefeitos, conversar com os prefeitos, não importa o partido, não importa se é um partido que eu não gosto, não importa se é um prefeito que eu não goste, eu preciso saber conversar com esse cara ou com essa cara, para a gente poder se ajudar. O Estado tem as informações de onde melhorar, isso se chama zeladoria pública, cuidar de rua, cuidar de iluminação. E a gente pode até incentivar os prefeitos a melhorarem essas áreas para depois a gente poder colocar policiamento. E para finalizar, um dos motivos que tem pouca investigação hoje aqui no estado de São Paulo é porque a mesma investigação que faz investigação de crime e homicídio é a investigação de colarinho branco. É a investigação que vai investigar os políticos e as coisas erradas que os políticos fazem. Então, coincidentemente, os últimos governos diminuíram essa capacidade de investigação. Eu não quero afirmar nada aqui, mas é a mesma investigação que a gente tem para crime do colarinho branco. Com relação à forma da polícia tratar, a gente estava até conversando agora com o Daniel, com o Edson, que a gente não consegue fazer isso sem entender comunidade. Não adianta chegar uma polícia externa, chegar na comunidade, a gente tem que desenvolver isso junto com a comunidade. Os policiais têm que ser policiais que entendam aquela comunidade, conheçam quem são os líderes, trabalhem com os líderes, recebam informação dos líderes comunitários, deve ter alguns aqui, eu sei que a gente já conversou com vários, hoje eu estou aqui desde de manhã.
Se não tivesse integração da sociedade com a polícia para a gente saber o que está acontecendo e usar a inteligência junto com os líderes, vai ser muito difícil, porque ninguém conhece essa região melhor que vocês. Com essa integração, a gente não precisa chegar dando tiro, chegar atirando, chegar matando quem parece bandido, chegar tratando mal as pessoas sem saber quem é. Com essa integração, a gente pode ir atrás de quem realmente tem que ir, só que para isso tem que trabalhar junto com a sociedade, com a comunidade, tá? Só completando rápido, acho que o Schecker colocou bem, no nível federal, a gente tem a responsabilidade aí fundamental, essa questão da integração que o Schecker falou, né, do nível estadual, do nível municipal e também com o nível federal. O que o governo federal precisa fazer? Ele precisa combater a entrada de drogas e de armas na fronteira, e isso a gente tem falhado. Então, você acaba tendo, eu estava comentando, outro dia alguém me informou que no Rio de Janeiro, por exemplo, você paga R$150 para alugar um fuzil por dia. Né? Não pode ser assim, as coisas funcionando assim. E aí você tem um índice de criminalidade muito alto. Então, cabe ao governo federal justamente proteger as fronteiras para que não entre tanta drogas e tanto armamento. E a outra coisa que é importante também é a gente cuidar dos presídios, né? Estão muito largados, a gente viu várias rebeliões nos últimos meses, porque a gestão é muito ruim. Então, os presos vão para lá, você não tem condição de ter um atendimento, não tem condição de ter uma situação que funcione direito, a gente precisa melhorar a gestão disso e tem iniciativas fazendo parceria do setor público com as pessoas da iniciativa privada que funciona muito melhor. As pessoas conseguem ter uma ressocialização maior, conseguem arrumar um emprego depois. Então, isso que a gente tem que fazer para que as pessoas não se perpetuem no crime, saiam e depois voltem, né? Mas eu acho que é muito importante esse ponto que o Schecker comentou, do policial conhecer a comunidade, né? E a gente criar alternativas através da educação, através de empreendimentos como esse, de empreendedorismo, para as pessoas poderem ter alternativas e não serem os mais jovens, muitas vezes direcionados para o tráfico, justamente para a criminalidade, acaba acontecendo isso, né? Então, a gente tem que atuar tanto na prevenção quanto na geração de oportunidades para as pessoas mais jovens. Bom, boa tarde. Meu nome é Catiúcia e eu gostaria, na verdade, de perguntar uma questão que já está escrita, né? Já existe, mas não acontece. Que é o que falta para a Constituição da República Federativa do Brasil acontecer? É verdade, tem muitas coisas que não acontecem. Tem uma que tem uma especialmente que a gente gostaria de implementar muito rapidamente, que é o seguinte: os funcionários públicos têm um artigo na Constituição, se eu não me engano é o artigo 41, que fala que os funcionários públicos devem ser avaliados, né? Porque, afinal de contas, eles são prestadores de serviço para toda a população brasileira. E todos nós somos avaliados, né? Quando a gente tem um negócio aí, se o queijo quente do Bernardinho não sair bom, provavelmente ele não vai comprar de novo. Quando a gente está trabalhando num lugar, a gente é avaliado constantemente. E os funcionários públicos deveriam ter o mesmo processo de serem avaliados. Então, a gente precisa regulamentar isso. Quer dizer, muita coisa acaba não funcionando pela burocracia que foi feita. Em alguns casos, a complexidade foi tão grande na Constituição, e a gente sempre fala isso, com muitos direitos e poucos deveres, que ela acaba sendo ineficiente, como a gente vê em outros aspectos do Brasil, né? Uma quantidade de leis enormes também que você não consegue cumprir. Então, de novo, a simplificação, a devolução de mais poder para as pessoas é o caminho para a gente ter funcionalidade, né? Mais liberdade. Acho que isso é uma mensagem muito importante do Novo. Nós acreditamos que as pessoas têm que ter mais liberdade para administrar a sua vida, que o Estado tem que parar de atrapalhar, parar de fazer tanta burocracia, tanta carga tributária, mas fazer o que ele precisa fazer, que é dar infraestrutura, dar segurança, dar educação básica, e o resto... A base da pirâmide. E o resto a gente resolve. Hoje ele faz o contrário, ele não nos dá o básico, tira a nossa liberdade e tudo que você quer fazer, ele atrapalha, né? É um modelo inverso. Agora, por que existe esse modelo? Porque na hora que você dá muito poder para as pessoas que estão lá em cima, fica mais fácil deles continuarem no poder. E, infelizmente, essa é a dinâmica que a gente tem vivido, e é isso que a gente quer mudar, né? É isso que a gente precisa mudar. Olá, boa tarde. Primeiramente, meu nome é Wellington, tenho 18 anos, sou morador da periferia do Jardim Ângela
E gostaria primeiramente de agradecer vocês de estarem por aqui. Eu nunca pensei na minha vida que eu poderia... Ontem eu estava vendo o João no YouTube, vendo o Christian, alguns vídeos, e hoje eu estou aqui conversando com vocês. É de fato uma oportunidade imensa. Mas eu gostaria de perguntar para o João Amoedo em relação ao posicionamento dele em relação ao imposto das igrejas, que o senhor tinha falado em uma das suas entrevistas. E eu gostaria de perguntar para o senhor se, para detalhar melhor em relação a isso, porque, no meu ponto de vista, se houvesse realmente esse imposto sobre as igrejas, eu acredito que as mais prejudicadas seriam as comunidades que fazem um bom trabalho na periferia, transformando vidas, moldando o caráter da sociedade, né? Então, eu gostaria que o senhor detalhasse melhor, porque eu acredito que o senhor não teve nem a oportunidade, né, de fazer isso melhor em outras mídias, detalhasse melhor em relação a isso, até porque na minha opinião seria um pouco contraditório, né, o senhor acreditar que o Estado ele está cerceando a liberdade do cidadão e ser a favor da liberdade do cidadão e cercear e sitiar a liberdade religiosa, né, que é um dos deveres fundamentais do ser humano. Oi, Eliton. Primeiro, obrigado. Eu acho que nem eu e o Christian esperávamos, era o contrário. Estávamos fazendo o vídeo e estávamos sendo assistidos por você, né? Porque, de fato, a gente não esperava estar na política. Mas essa tua pergunta é muito boa, porque me dá até uma chance de explicar bem isso. Para quem não teve a oportunidade de saber, isso foi um pinga-fogo numa entrevista que eu fiz na CBN, que no final... Durante a entrevista, tiveram várias perguntas, e no final tinha uma pergunta que eu só podia dizer sim ou não, né? Então, você é contra disso ou a favor, sim ou não? E me perguntaram, você é contra a isenção das igrejas? E eu falei não, né? E agora deixa eu explicar, porque lá, de fato, não houve essa oportunidade. Eu sou totalmente contra qualquer aumento de imposto. A gente, no Novo, está trabalhando exatamente para devolver dinheiro para as pessoas, reduzir os impostos, simplificar, né? E sou totalmente contra se cobrar IPTU de igreja, cobrar imposto sobre doação. Agora, infelizmente, no Brasil, quando as leis são feitas, depois elas acabam sendo utilizadas para o mal, né? E no caso das igrejas, não é a grande maioria, nem são algumas igrejas sérias, mas algumas igrejas passaram de se aproveitar dessa isenção fiscal para, na verdade, montarem negócios. Então, comprar imóveis e alugarem os imóveis, e aí não tem imposto, fazerem aplicações financeiras, montarem igrejas falsas que nem são verdadeiras e se aproveitar dessa. Então, em relação a esse grupo, eu acho que a gente tem que limitar, porque houve um desvirtuamento, quer dizer, o negócio começou, não era para ser assim, né? É quando você cria uma regra e alguém começa a se aproveitar da regra naquele benefício. Então, de fato, existiram algumas igrejas que fizeram isso, até usam eventualmente para lavagem de dinheiro, e não são igrejas, né? São outras coisas, são organizações que não têm nada de igreja e usam essa fachada da igreja para isso. Então, em relação a essas, a gente tem que tomar alguma medida, mas de forma nenhuma ter uma interferência do Estado na igreja ou cobrar alguma coisa, até porque, em alguns casos, já até existe acordos no nível nacional. Por exemplo, o Brasil tem um acordo com o Vaticano, por exemplo, isentando isso. Então, é importante manter isso e, fundamental, tudo que a gente quer é trabalhar para reduzir a carga tributária, os impostos, porque esse dinheiro sai do nosso bolso. Não sei se vocês têm ideia, mas esse ano, em média, cada um de nós já pagou de imposto alguma coisa como 8 a 9 mil reais. Esse ano. E olha o que a gente recebeu em troca. Praticamente nada, né? Mas era isso. Muito obrigado pela pergunta, que dá para a gente deixar isso claro. Pessoal, só para me ajudar rápido na coordenação, levanta a mão quem já me pediu para falar. Tá, estou só fazendo a ordem. Você agora, seu segundo. Primeiramente, uma boa tarde a todos. Meu nome é Daniel. Eu queria saber o que você vai fazer para tirar o Brasil dessa crise. E também, como você pretende fazer com que o Brasil prospere, sabendo que os cofres públicos estão com um rombo bilionário? Daniel, vamos lá, como foram duas, rapidinho. Hoje tem um rombo danado, e principalmente por causa da Previdência. A Previdência hoje gasta muito mais do que arrecada, então a gente tem que fazer essa conta equilibrar. E como é que a gente faz o Brasil ir bem? Eu acredito em duas coisas principais, né? Tem uma série de coisas, mas acho que duas são as principais. Primeiro, dar liberdade para as pessoas montarem seu negócio,
com menos imposto, com menos burocracia, para cada um poder, de fato, montar o seu negócio e prosperar. E a segunda é melhorar a educação, especial educação básica e fundamental. O Brasil hoje investe muito no ensino superior e o ensino básico, fundamental, primeira infância, que é onde as pessoas estão se desenvolvendo, tem muito poucos recursos. Então, a gente precisa melhorar isso. Agora, não é só dinheiro que tem que pôr, tem que colocar também gente que conheça disso para melhorar. Então, com educação e com liberdade, para a gente empreender, montar o nosso negócio, eu não tenho dúvida que o Brasil vai prosperar, né? Então, acho que esse é o fundamental. Agora, como fazer isso, e isso é o que a gente tem falado no Novo, a primeira coisa é eleger gente que nos represente, que pense assim e que vai chegar lá cortando custos. Bernardinho falou isso, o Novo não usa dinheiro público, a gente não tem uma enorme quantidade de assessores, todo mundo no Novo que foi eleito tem 6 assessores, tem outros que têm 20, 22, carro com motorista. Nós não vamos mudar porque a gente vai para a área pública. Eu sempre penso o contrário. Se eu for para a área pública, eu tenho que gastar menos do que eu gasto, porque não é o meu dinheiro. Com o meu dinheiro eu posso gastar mais. Mas na área pública eu estou gastando o dinheiro de vocês. Eu tenho que ser muito mais econômico. E quando a gente vê os políticos, eles fazem exatamente o contrário. Quando é com deles, gasta pouco. Quando é dos outros, gasta muito. Então, é essa filosofia que a gente tem que mudar, esse tipo de atitude, né? Então, acho que esse é o caminho. Eu não tenho dúvida que, com isso, o Brasil tem tudo para crescer muito. O potencial que a gente tem, turma trabalhadora, criativa, um país rico em recursos naturais. A gente só precisa tirar essas coisas da frente e ter um futuro, acho que, muito bom. Por isso que ninguém quer ir embora do Brasil. A gente quer morar aqui e dá para fazer essas mudanças. Só depende de nós. Pessoal, sei que a gente poderia ficar a tarde inteira aqui, tem muita gente querendo fazer pergunta, mas foi informado que essa vai ser a última pergunta, então vou passar aqui o microfone. Boa tarde, João. Tá tranquilo? Super, como sempre. Você conhece o Capão Redondo? Não, primeira vez que eu tô vindo vez? aqui. Primeira vez, mas já deu para conhecer muita coisa. A gente conversou com o Daniel, depois fomos na casa da Dona Maria, fiquei impressionado de ter um córrego lá que não é consertar, que ninguém dá jeito naquilo, apesar de terem vereadores próximos que podiam estar lá, resolver isso. E ela contando, ela tem um filho deficiente, deixou de ir na consulta porque encheu e agora a próxima consulta é em maio do ano que vem. Quer dizer, essas coisas não é o Brasil que a gente deve ter. E como o Schecker falou, a poucos quilômetros daqui, a Janaína, a gente tem um palácio, quer dizer, representantes morando em palácio, não faz o menor sentido isso, né? Isso não é assim discurso de político, é assim, eu sempre pensei assim. Então, essas coisas que a gente tem que mudar e é muito bom a gente conhecer essa realidade para ver quanto trabalho a gente tem, né? E vai exigir mais dedicação, mais esforço nosso e muito a participação de vocês. Não dá para fazer nada sozinho. Quem vier aqui se comprometer que vou resolver isso, vou fazer aquilo, vou consertar tantos hospitais, não dá para fazer tudo sozinho, não dá para fazer tudo do dia para a noite. O que dá é para trabalhar, assim, muito obstinado, com compromisso de trabalho, de ser uma pessoa séria e, de fato, representar vocês lá. Mas a gente tem que trabalhar em conjunto. Por isso, eu acho que eventos como esse são muito bons e não podem ser uma única vez, né? Eu acho que isso tem que ser um fluxo constante de informações, porque quem estiver lá também não pode se afastar da realidade. Eu acho que isso acontece muito com os nossos políticos, por isso até que no Novo é proibido um mesmo político ficar mais de 2 mandatos no mesmo cargo, porque parece que você vai para um outro mundo e você se afasta da realidade, né? Então, acho que esse tipo de evento, encontro, é muito bom, porque é essa realidade que a gente tem que levar para a área pública para, de fato, fazer as mudanças que precisam acontecer, né? Perfeito. Eu sou André, eu tenho 22 anos, eu trabalho aqui, eu adoro trabalhar aqui, e eu acho que eu vou perder meu emprego depois disso, mas vamos lá. Eu sou conhecido aqui na comunidade porque eu tenho um quadro no YouTube que se chama Correndo Atrás de Quem Manda. É bem legal, depois você acessa lá. Vou assistir. E aí eu te perguntei do Capão Redondo porque você está no território do rap nacional. Você veio no carro escutando Racionais MC, Olha, a culpa da Janaína, que ela não pôs isso Janaína, pra escutar. Aí não dá, né? Então vamos lá, vamos fazer a pose. Eu vou declamar para você o poema e você vai declamando depois, tá? Eu falo uma frase e você fala outra. Vamos bem devagar. Vamos lá, antes da pergunta, beleza? Vamos lá, André. Não, mas você tá na pose errada, meu querido. Tem que ficar em pé. Vamos lá. Peito de pombo, olhar para frente. Eu sou péssimo nisso. Vamos lá. Vamos lá. O homem na estrada. Recomeça a sua vida. Recomeça a sua vida. Beleza, tá só isso. Só isso? Eu não lembro o restante, não, mas...
Tá aí, é Racionais MC. Agora eu vou para a pergunta, beleza? Mas lá. pesquisa, não deixa de pesquisar, beleza? Tá anotado já. Eu tenho 22 anos, eu sou uma pessoa nova. Eu estou usando o novo o dia todo, né, Paulinha? E eu tinha um time de futebol, eu participei de um time de futebol quando eu tinha 10 anos de idade, até os 14, e nesse time tinha 24 jovens que nem eu, na mesma idade. Hoje, com 22 anos, daquele time, da primeira foto de 10 anos, de 22 jovens, 20 morreram, estou preso, e 2 estão bem. Que aí não estão nem tão bem, né? Onde eu estou aqui, estou de boa. Mas eu queria saber como é que você vai trabalhar essa questão do genocídio. Porque dentro da periferia, quem morre é o jovem. Esse jovem, ele tem uma cor, ele é preto e ele é pobre. E como é que você vai trabalhar em cima disso para que o meu filho, que acabou de nascer, ele não tire uma foto aos 10 anos e quando olhar com 22, ver que os seus amigos já morreram, já foram vítima da criminalidade e não estão mais entre nós? André, eu acho que tem várias coisas. A gente falou sobre isso com o Daniel aqui mais cedo, né? E, primeiro, dar mais oportunidade para as pessoas, né? Fazer com que os jovens não precisem para atender o consumo que eles querem ter, as coisas que eles querem comprar, não precisem ir para o tráfico de drogas, não precisem ir para a criminalidade, tenham uma escola decente, tenham um curso de capacitação, tenham oportunidade de emprego. Acho que esse é um lado, é esse aí, quando a gente fala da educação e de empreendimentos como esse, de coisas que deem a ele a possibilidade de fato se colocar no mercado de trabalho ou montar o seu próprio negócio, né? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa é a gente ter um policiamento que funcione, mas que não seja agressivo contra a comunidade, né, e que acabe muitas vezes transformando uma pessoa que é do bem num criminoso. Acho que o Schecker comentou sobre isso, né? Você ter pessoas que de fato estão vindo cuidar da segurança, mas com o objetivo principal de preservar a vida das pessoas, né? Então, isso precisa de treinamento, precisa de bons exemplos e boas lideranças. Eu diria que esse é o caminho. Agora, tudo começa também, e infelizmente, eu acho que esse é um problema que a gente tem no Brasil hoje, de liderança, né? Quando você tem dentro de casa, na sua empresa, e num país não é diferente, você precisa ter boas lideranças. São boas lideranças que dão exemplo do que deve ser feito, que princípios as pessoas devem ter, que valores, que atitudes elas devem fazer. E, infelizmente, no Brasil, tanto do lado político, quanto boa parte da nossa elite empresarial não deu bons exemplos para o país, né? E é isso que a gente precisa resgatar. A gente precisa trazer lideranças que mostrem que fazer o certo é o correto, né? E não fazer o melhor. Pessoas que não buscam os atalhos, né? Que são trabalhadoras. É esse exemplo que a gente tem que dar, que não tem caminho fácil, né? E no Brasil, a gente, ao mesmo tempo, não deu essas condições pela segurança, não deu essas condições pela educação, e o pior, teve péssimos exemplos. Não fosse isso, a gente não tinha tantos políticos presos, né? Vimos mesmo bilionários, empresários presos. Então, isso é que a gente precisa mudar. E não é fácil, mas a gente precisa começar. A gente está vendo isso em todo esse processo político agora. Estamos vendo aí, só para falar um pouquinho de eleição, uma eleição muito polarizada, né? E eu tenho visto muita gente que deveria estar pensando na nação, pensando no país no longo prazo, tentando ver atalhos, vendo soluções de curto prazo, que não vão resolver o nosso problema. Na verdade, pode até impedir que a gente consiga resolver esse problema no médio e longo prazo. Então, essa cultura do atalho, de cada um se aproveitar, não funciona. E é isso que contribui para esse tipo de atitude. Então, eu acho que tem falha do Estado, tem falha nossa, tem falha das lideranças políticas, tem falha das lideranças empresariais. Muito do que a gente está fazendo, de trazer pessoas como vocês estão vendo aqui, o Schecker, os nossos candidatos, o Bernardinho, é resgatar um espírito de fazer as coisas corretas com liderança. Então, é muito bom ter essa oportunidade de conversar com vocês e mostrar que vai ser nessa linha que a gente vai ter que trabalhar. Não tem outro sistema, né? E aí sim a gente consegue resgatar, tirar as pessoas da criminalidade, dar bons exemplos de que é o seguinte: vale a pena trabalhar, vale a pena fazer as coisas corretas e não o contrário do que a gente tem visto no Brasil nos últimos anos, infelizmente, né? Então é um trabalho que a gente tem que começar, tá? Pessoal, infelizmente a gente vai ter que encerrar, e no encerramento é claro que vai ser com a Janaína Lima.
E só uma coisinha, muito obrigado a todos vocês, humildemente muito honrado de ter feito parte disso. João, muito obrigado por ter vindo aqui, todos vocês, muito obrigado. E Jana, traz sua luz pra gente, vai. Eu quero agradecer você, Lilo. Lilo é o meu grande amigo, que eu acredito que o maior gesto de amor que a gente pode oferecer a outra pessoa é um abraço. E o Lilo, a gente sempre se abraça espiritualmente, e o nosso elo, a nossa força é pelo propósito que nos move. O Lilo é uma pessoa que mora do outro lado da ponte, mas que atravessa a ponte sempre para vir aqui mostrar e ensinar os nossos jovens a sonhar. E foi um sonho de um Brasil diferente que me levou para a política. Eu estou muito feliz, tenho familiares meus, meus primos, ficam de pé. Meus familiares que estão aqui. Meus amigos de infância, como o Binho, a Yara. Tantas pessoas. Meu marido, que segura a bronca. E meu time incrível, cadê meu time? Que se desdobraram para fazer todas essas aventuras de mudar a cidade de São Paulo. Mas o verdadeiro agradecimento eu queria fazer a todo o time do Novo, a essa família Novo que me acolheu. E essa família, ela só existe porque existiu uma pessoa que optou por não largar o Brasil, que decidiu criar um partido em que as pessoas de bem, em que as pessoas que têm compromisso com a nossa nação pudessem colocar a sua credibilidade. Então, que possibilitou, eu vi, a gente estava numa reunião e teve uma jornalista que falou assim, olha, tem aqui, eu tenho um meme que está circulando que de uma madame no salto alto visitando uma comunidade, trazendo o caráter elitista do Partido Novo. Quer dizer, como a cidade mais rica do Brasil é São Paulo. E a cidade mais rica de São Paulo escolheu para ser vereadora a Janaína do Capão. E é assim que a gente vai levar pessoas daqui que têm compromisso, que sabem o que passa na pele, para colocar pessoas sérias, comprometidas. E essa pessoa, João, que eu escolhi, porque eu acredito num Brasil dos sonhos. E o Brasil dos meus sonhos, eu deposito em você. Eu tenho muita gratidão ao meu querido líder Rogério Schecker, que me dá a oportunidade de levar os valores do Vem Pra Rua para a Câmara Municipal de São Paulo. E eu espero de verdade, porque você certamente não moraria no palácio e deixaria a Dona Maria sem esgoto. Então, eu deposito em você o meu voto, a minha confiança no governo do Estado de São Paulo. E eu quero agradecer a todos os candidatos. Eu queria que vocês ficassem de pé, que estão concorrendo. Deputados estaduais e federais. Tem aqui Isabel Teixeira, Cristiano Monteiro, Flávia Goulart, Mônica Rosenberg, Vinícius Poit, que trouxe uma galera, Daniel José, Adriana Ventura, minha embaixadora, Mônica Rosenberg também. Cadê meu embaixador? Wilson de Mello, meu colega de número, Edu Domingues, e a gente está juntos. Marcos da Costa, Eugênio, a Cida, a Andréa, a gente forma um time
Foi o tempo em que a gente tinha que ir na urna depositar o nosso voto no menos pior. Querem dizer para a gente que o medo tem que prevalecer, que a gente tem que fazer o voto útil. O voto útil a interesse de quem? De qualquer um, menos do Brasil. Então, o meu voto útil é na melhor opção, é naquele que não está usando dinheiro público para financiar dinheiro de campanha, que não está tirando o dinheiro que deveria ir para a casa da Dona Maria para financiar projeto de poder. O meu voto útil vai naquele que, ao invés de me trazer o Brasil do medo, me traz o Brasil dos sonhos. E eu encerro dizendo, meu voto é João Amoedo.